No vídeo de hoje vocês irão acompanhar as dependências do Batalhão da Rota durante a noite. As suas místicas, um pouco das suas doutrinas e o famoso túnel centenário do batalhão. Imagens que nunca foram mostradas. Acompanhe comigo. Pessoal, vamos conhecer o famoso túnel da Rota. Vamos lá. Esse túnel, assim, é muito falado e pouco conhecido. Como vocês sabem, a criação desse batalhão foi em 1891. Então, ele é uma réplica da Legião Estrangeira de Marrocos. É um projeto de Ramos de Azevedo. E aqui, todas essas telhas, madeiras, tijolos são importados. Cada um de um lugar diferente do mundo. Então, desse lado nós temos uma grande sala. Do outro também, né, foi usada em várias épocas, com cada época uma finalidade. A gente tem um tipo de um pub, né? A gente percebe que as paredes são rústicas ainda, os tijolos à vista, né? Essas cadeiras, né, são de madeira maciça, difícil até de levantar. Aqui a gente tem as paredes aproximadamente 1 metro, né, que sustenta esse batalhão. Não temos nenhum tipo de viga ou então estrutura de aço, concreto ou ferragens, é apenas tijolos, né? E as grades, que acredito que no passado foi utilizado como uma espécie de prisão. Temos alguns quadros, as madeiras, que ainda são de 1891, estão, né, aí conservadas. A rota, ela é um patrimônio histórico tombada pelo CONDEFAP, né? E a gente vai conhecer agora a outra sala. Em cima são alojamentos e áreas, por exemplo, nessa sala em especial, que parece uma prisão, ainda é de chão batido, né, com pouca coisa de acabamento. Se a gente olhar o cimento, né, acredito que em alguma época serviu de cela, né, de uma prisão, tendo em vista as grades, né, não iriam construir umas grades de aproximadamente 10 centímetros de espessura. Em cima fica o alojamento dos sargentos. Aqui nós temos uma réplica, tá, do choque. Então nós temos aqui ao fundo a cavalaria, que compreende esta parte, e aqui na frente nós temos o primeiro batalhão de choque, a rota. Nessa boina, é a boina que nós vamos ver mais à frente, foi utilizada por Mendes Júnior, o herói da Polícia Militar. Tem um monumento reservado a ele que nós vamos ver daqui a pouquinho. As botas utilizadas no passado, né, mais parece de cavalaria, né, a rota utilizou numa determinada fase, né. Os ferros, como eu disse, as telhas, os tijolos, cada um veio de um país, da Rússia, da França, enfim, de vários países do mundo. Como eu disse, o batalhão, ele é uma réplica da Legião Estrangeira de Marrocos. Aqui nós temos os primeiros capacetes, né, capacetes antigos, né. Alguém me perguntou, por que a rota não usa capacete balístico? Tá? Isso aqui, além de não ter como sair embarcado numa viatura de rota, ele dificulta muito, né, na ação, na atividade de rota. Então esses foram os capacetes que a rota utilizou, né, no passar dos anos. Aqui nós temos alguns cinturões, alguns braçais antigos. Então tudo isso faz parte da história da rota. Teve uma determinada época que a rota usou um capacete. O rádio primeiro, vamos falar um pouco do rádio. O serviço de comunicação nas viaturas era muito precário na época. E esse foi o primeiro rádio comunicador entre o batalhão e as viaturas. Bem antigo. Pelo que eu tenho conhecimento, da década de 70. Aqui algumas camisas, alguns uniformes que a rota utilizou. E agora vamos conhecer o famoso túnel, de fato, da rota. Temos dois lados importantes, né? A gente percebe que é um túnel, uma espessura de aproximadamente 1,80 m desse lado. Se a gente olhar o outro lado, a mesma coisa. Aqui nós
temos uma parede, vamos chegar mais próximo, né, do fundo, que esse túnel ia até o outro lado da avenida. Tinha uma outra unidade que ligava o batalhão. Com a chegada do metrô, infelizmente, essa passagem foi fechada. Então, depois dessa parede, nós temos o túnel do metrô. E, do outro lado, nós temos no final do túnel a cavalaria. Então, hoje, existem muitas histórias. O túnel da Rota ele foi criado com qual finalidade? Não tem uma pessoa que possa garantir o porquê da existência do túnel. Alguns dizem que esse túnel foi construído para, caso houvesse uma inundação, essa água escoaria para a cavalaria. Outros dizem que se o batalhão fosse invadido, seria uma rota de fuga para os policiais, né, não serem pegos de surpresa. Mas é uma história que ninguém sabe contar. Então hoje a gente tem suposições e não um fato, né? Então, com o passar do tempo, cada comandante colocava a sua característica. A gente tem aqui alguns quadros antigos, né, tendo em vista que esse batalhão é de 1891, e ainda é de chão batido. Se a gente olhar, não tem um acabamento, como é um patrimônio histórico tombado pelo CONDEFAP, nós não temos, o batalhão não pode ser reformado sem a autorização. Ele faz parte do patrimônio histórico de São Paulo. Antigamente, essas paredes rústicas de tijolos, ela abrigava alguns quadros, né, do serviço de rota. Fotos com Ayrton Senna, fotos com Pelé, fotos de algumas matérias que foram de grande repercussão na época, e em virtude da umidade e também de algumas características dos seus comandantes, a cada comandante que chega, eles vão mudando, deixando com, basicamente, assim, a sua imagem, né? Esses, tipo, candelabro que eles chamam, né? Já foi bem mais antigo, hoje foi adaptado, isso aqui era de vela antigamente. Existem várias histórias sobre o túnel da Rota. Algumas pessoas já viram vultos, morcegos, né, vozes, e por ser um batalhão muito antigo, né, tendo em vista a atividade de rota, muitas histórias são contadas. Eu, particularmente, já vi morcegos. Na época que eu produzi o filme, em 2007, 2008, tinham 2 morcegos, né, que habitavam esse túnel. Hoje em dia eu não sei, mas sempre houve a presença de morcegos. Histórias, barulhos, sim, a gente ouve. Por quê? Existe um encanamento nessa parte que dá acesso à cavalaria. Então esse encanamento, quando desce uma descarga, ou quando está chegando uma água, ou chovendo muito, esses encanamentos fazem ruídos. Isso dá essa impressão que estou ouvindo um barulho lá no túnel, né? Esse túnel também já foi utilizado e ainda é utilizado para treinamento dos policiais, em situações de incursão, enfim. A gente percebe pelo chão aqui várias situações. Do outro lado, também havia uma passagem para a cavalaria. Tá? Deste lado, tinha uma passagem para a cavalaria. E, infelizmente, foi fechado. Não sei o motivo, mas foi fechado. Então, nessa extremidade do túnel, fazendo divisa, é a cavalaria do outro lado, e na extremidade posterior lá é um buraco do metrô, né? É o túnel do metrô. E aqui, como eu disse, cada comandante administra da sua forma, tendo em vista que aqui, quando chove, fica molhado. As fotos que ficavam na parede, nas paredes aqui do túnel, elas criavam mofo, bolor com facilidade, tendo em vista a umidade que esse túnel sempre teve. A gente vê que não tem nada nas paredes, no teto de concreto, é tijolo, então é um projeto arquitetônico bem construído, tanto é que é de 1891 e até hoje está de pé. A gente percebe que não tem corrosão, não tem falhas na estrutura, e somente de tijolos. Basta ver que uma coluna, basicamente de tijolos, que tem aproximadamente 80 centímetros, que serve como uma coluna para sustentar todo o peso do batalhão.
Aqui não tem muito mais que mostrar, né? A gente tem aqui um túnel de aproximadamente 1,70 m de comprimento por 2,10 m de altura, 2,20 m. Uma parte bem interessante, num determinado comando foi construído um pub, né? Aqui se comemora alguma situação de aniversário de oficiais, enfim, o túnel da rota é isso que vocês estão vendo. E nós vamos fazer um tour para que vocês conheçam um pouquinho do batalhão à noite. Nessa parte nós temos o busto do Tobias de Aguiar, que foi o patrono da Polícia Militar. A rota é o primeiro batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E para esse lado nós temos o pátio, temos as viaturas de rota da 2ª Companhia. Como nós sabemos que é a 2ª Companhia de Rota? Nos prefixos de rota, o número 91 quer dizer que é o prefixo da rota, 91. 2ª Companhia e o número da viatura 210. Então, os primeiros 2 números representam a rota e os 3 últimos números o prefixo da viatura. Lembrando que o número do meio ele é referente à companhia que representa a rota. Bom, andando mais ao fundo do batalhão, nós temos o Monumento de Canudos. No fundo, nós temos Rota Reservada aos Heróis, né? Lá em cima, dignidade acima de tudo. E esse aqui é o símbolo, né, onde os policiais de rota fazem o juramento quando recebem o braçal, tão almejado braçal de rota. Para cá, nós temos a Motomec, né? Vamos filmar a Motomec, agora vem para cá. Motomec é a parte da rota onde nós temos os policiais que trabalham aqui fazendo a manutenção das viaturas. É aqui que eles fazem toda a manutenção. Quando uma viatura se envolve num acidente, quando uma viatura precisa de um reparo, é aqui que é feita essa manutenção. Então nós temos nesse exato momento algumas viaturas Grand Blazer, nós temos Hilux, bastante Hilux. A rota tem na sua grande maioria Hilux como as principais viaturas. Enfim, então essa é a parte onde se faz a manutenção das viaturas batidas, baixadas, que precisam de uma determinada, um determinado reparo. Mais ao fundo do batalhão, voltando para cá, nós temos um quadrilátero na parte de cima. Se vocês olharem a parte de cima, são divididos em companhia. Por exemplo, metade desse quadrilátero representa na parte de cima a 4ª Companhia de Rota, a Rota Vespertina. Da metade desse quadrilátero para frente, nós temos a 1ª Companhia de Rota, que é a Rota Noturna, trabalha no período noturno. Olhando agora mais para a nossa direita, nós vamos ter uma das viaturas antigas. Essa viatura era uma viatura da década de 90, né? Substituiu aquelas antigas veraneiras. Essa em especial, ela vem como Comando Aguiar. O que quer dizer o Comando Aguiar? Né? Prefixo 91 e o final ali 000. Comando Aguiar quer dizer a viatura do comandante da rota. Então, Comando Aguiar é o nome que se dá ao comandante da rota. É o Comando Aguiar. Bom, andando um pouco mais aqui, a gente vai ter, né, a parte de trás pertence uma parte à rota, na parte de trás é a cavalaria. E agora nossa, vamos ver um pouco mais à frente aqui, nós vamos ter também nesse final desse quadrilátero, nesse paredão, 2 companhias de rota. Da metade aqui para a esquerda, nós temos a 3ª Companhia de Rota, que é a Rota Vespertina. Da metade desse quadrilátero para frente, nós vamos ter a 2ª Companhia de Rota, que trabalha no período matutino, onde ficam as viaturas. Normalmente, onde fica cada companhia, ali ficam as viaturas de rota. As viaturas da 3ª Companhia estacionam aqui quando recolhem, de manhã elas são lavadas. A 2ª Companhia, as viaturas de rota ficam em frente à sua companhia,
De noite elas são guardadas, de dia elas também passam por um serviço de limpeza e manutenção. Agora mais à frente, vamos olhar um pouco mais à frente. Já vimos o busto do Tobias de Aguiar. Nós temos aquele paredão grande que é onde ficam os comandantes da rota, em especial nessas duas janelas do meio, onde ficam os dois majores da rota. Na parte da frente, na mesma direção do cinema, nós temos o comando Aguiar, onde fica o comandante da rota. E mais à frente nós temos alguns bustos, né? Coronel Salvador d'Aquino. A rota foi fundada em 1970 e ele era o comandante que deu origem ao primeiro BP Choque com o nome de rota. Mais à frente nós temos uma sala de aula, né? Que fica aqui à nossa esquerda, né? À nossa esquerda. Aqui na nossa frente nós vamos ter a rota reservada aos heróis. Nesse espaço são colocados os nomes daqueles policiais que tombaram em combate. Então nós percebemos que cada plaquinha dessa tem policiais que se acidentaram, né, fora de serviço, policiais que morreram em troca de tiros. Então esse é o efetivo de todos os policiais de rota que faleceram de 1970 até agora. De longe um pouquinho, se a gente virar para lá, nós temos a academia. A rota ela tem uma academia, né, onde os policiais treinam, né? Os policiais treinam aqui, fazem o seu condicionamento físico. Na parte de cima, como disse, são os alojamentos da rota noturna. E aqui na academia, dentro desse horário, normalmente são os policiais que estão estagiando, são os policiais que estão fazendo o curso e fazem toda essa manutenção. Aqui é a sala de aula, também é o famoso GT, onde os policiais têm o treinamento, recebem o treinamento. Aqui é a agência, né, de P2, que é o Serviço de Inteligência da Rota. E aqui nesse pedacinho nós vamos ter a entrada noturna, né, da rota. Se a gente perceber, nós vamos até uma parte da escada, tá? Que Deus abençoe os boinas negras. Se vocês perceberem, existe uma frase pintada ali que faz referência aos policiais dessa unidade. Aqui nós temos policiais que são evangélicos, nós temos policiais que são umbandistas, espíritas, candomblecistas, enfim, ateus e todas as religiões. Não existe uma religião específica para um policial de rota. Então, subindo essas escadas, nós temos à nossa direita a rota noturna, os alojamentos, onde nós, claro, não podemos entrar, e à nossa esquerda o alojamento da rota vespertina, da quarta CIA de rota vespertina. Saindo aqui, nós vamos dar de frente com o R de rota, né? Que é o que nós sempre falamos, que é uma seta estilizada apontando para uma estrela, né? Todo mundo fala um R, não, é uma seta estilizada que dá essa impressão de um R apontando para uma estrela. E a estrela quer dizer o ideal que o policial de rota tem que alcançar. Um pouco mais à frente, aqui à nossa direita, tá? Nós vamos ter a sala de rádio, que é o centro de controle e comando, né? Centro de comando e controle, que é onde todas as comunicações de rádio, acontecem. Aqui nós vamos ter as ocorrências que a rota participou, que chamamos de resenha. Caráter geral quer dizer os carros que foram roubados nessa data, os assuntos internos, escalas de serviço, cada companhia, a ocorrência que ela se envolveu naquele determinado dia, enfim. E aqui é a sala de rádio da rota. É aqui que todas as comunicações são feitas. No fundo nós temos uma churrasqueira e aqui os policiais estão se reunindo para o final de um curso. Que dura aproximadamente 3 meses, né? E onde os policiais se submetem a todo tipo de exame físico, psicológico, treinamento, informações, cursos, para que desenvolvam o seu trabalho nas ruas. Então, vamos agora acompanhar à noite. Esse é o batalhão da rota, né, onde nós temos as viaturas. Lembrando que nós falamos aqui, cada companhia tem as suas viaturas
Se a gente for pegar as viaturas pelo prefixo, né? 91 é o da rota, 92 é o segundo de choque, 93 é o terceiro de choque, 94 é o quarto de choque, e os números que vai dar referência à companhia. O 1 é da rota noturna, 2 rota matutina, 3 e 4 vespertina. Então estamos em frente, né, ao bloco da rota noturna, e aqui ficariam as viaturas de rota noturna. As viaturas ficam trancadas, cada piloto, cada motorista de rota tem a sua viatura, e essas chaves ficam dentro da companhia. Então é de responsabilidade de cada policial que dirige uma viatura o conteúdo e a manutenção dela. E aqui no fundo, na parte de cima, ficam morcegos, ficam aves, ficam urubus. Existia várias histórias, mas é mito, que cada vez que um urubu pousava lá, ia acontecer uma morte aqui. Então toda vez que um urubu pousava ali, alguém ia falecer. E isso, por algumas vezes, eu acompanhei. Mas, né, vamos entender que é uma grande coincidência. Então vamos dar uma olhada agora para ver se a porta da cavalaria está aberta, e se a gente conseguir de longe avistar uma parte da cavalaria, nós vamos avistar. É legal fazer um traveling, olha a lua, gente, lua cheia, né? Fazer um traveling, mostrar o batalhão, esse gigante batalhão no período noturno. Normalmente, quando as pessoas vêm fazer uma visita aqui no quartel, é de dia e acompanhados por policiais. Mas tendo em vista a confiança dos comandantes e da tropa no meu trabalho e nas pessoas que aqui eu trago, então eu tive essa liberdade de fazer esse passeio noturno para que as pessoas possam conhecer a rota à noite. Então nós sabemos que aqui as missões são árduas e não é qualquer um que pode fazer parte desse grandioso nome chamado rota. Muitos tentam, muitos chegam, muitos fazem curso e não conseguem concluir nem mesmo estágio. Aqui o policial ele é cobrado e muito na sua atividade diária. Tanto atividade física como atividade, né, dentro das rotinas do batalhão. Me perguntam, tem mulheres na rota? Na atividade operacional não. No serviço administrativo sim. E assim acho que a gente conclui o passeio à noite aqui no batalhão, né? Acho que a gente já conseguiu mostrar uma grande parte, né? Esse é um batalhão centenário, agora em outubro, dia 15 de outubro, a rota completa 50 anos. Eu tive a honra de ser convidado para produzir o documentário que vai levar ao conhecimento da população essa rica história. Tá bom, pessoal? Um abraço. Diretor Elias Júnior.